Fala galera do Dinastia, hoje a gente está aqui com Luiz Bruet, game designer responsável por alguns board games que estão chegando ao mercado nacional, algumas novidades, e a gente vai conversar um pouquinho para ele. Primeiramente, conta um pouquinho sobre você, sobre sua carreira. Meu nome é Luiz, eu sou ilustrador e game designer. Eu comecei a fazer jogo de tabuleiro tem alguns anos. Inicialmente não era a minha intenção fazer isso profissionalmente, mas as coisas foram se encaminhando para isso. Eu moro no Canadá e agora eu tô com 4 jogos publicados, algumas expansões e tal. Legal. Perguntando um pouquinho sobre os board games que você já lançou. Quais as principais inspirações que você teve? Seja em outros board games, seja na cultura pop, enfim. O que te inspirou? Quais são as principais inspirações sobre isso? Eu gosto muito de mitologia nórdica, né? Então isso me inspira muito. O Covil, que é um dos meus outros projetos, ele tem muita referência de desenho animado antigo. Então são coisas que eu gosto assim bastante. Essa questão de cultura pop, referência e tal. O Dwarfs, né? É muito Tolkien, muito Sete Anões. Então, é mais por esse lado. Legal. Quando você pensa em desenvolver um jogo, então você tem a ideia, o que você principalmente preza, que você se preocupa em passar para o jogador? Quais são os principais pontos que você fala, puta, eu preciso ter isso para que o jogador possa se interessar por esse jogo? Primeiro, tem que ser uma experiência agradável. Eu gosto que os jogos não durem muito, então assim, estourando no máximo 1h30. Mais do que isso, eu realmente não é o meu interesse. Segunda coisa, eu gosto de contar histórias através de jogo. Então assim, primeiro, Dwarfs, você era um grupo de anões, estava construindo seu primeiro castelo, se preparando para o inverno e tal. O segundo, que é o Winter, esse aqui, você já tem o castelo e você está defendendo o castelo. Então, esse que é o Dwarf Spring, que a gente tem aqui embaixo, próximo na série, você está expandindo pelo mundo. Então, assim, a ideia de contar histórias no mesmo universo, para mim, é muito interessante. Você comentou que mora hoje no Canadá, né? Como que você compara o board game hoje, o internacional, pro brasileiro? Quais são as dificuldades, quais são as diferenças? Se tem um melhor, se tem um pior? O que o Brasil tem a melhorar com relação a isso? O Brasil é um mercado em expansão no board game, a gente teve os últimos anos aí explodindo, né? E por conta disso a gente está correndo atrás de título agora, né? A gente tinha 30 anos de jogo e a gente está lançando 30 anos em 3, né? Então eu acho que uma das dificuldades do mercado brasileiro hoje é absorver todos esses títulos que estão chegando ao mesmo tempo. Mas isso, com mais uns 5 anos aí, a gente vai estar exatamente no mesmo lugar. Legal. Falando um pouco sobre os board games que você já lançou e dos que tem no mercado como um todo. Você tem um preferido que você já tenha lançado? E dentre o mercado, qual é o seu preferido que serviu como maior inspiração? Ou que você fala, um dia eu vou fazer um jogo como esse? O que você acha sobre? Cara, o jogo no meu coração é o Covil. Não é pra todo mundo. Porque é um jogo de muita treta, ele é muito combativo. As regras no primeiro momento podem ser um pouco complicadas. Mas assim, pro meu tipo de jogador, eu fui jogador de Magic, de Pokémon por muitos anos e tal. Então, pra mim, é o jogo que eu mais gosto de jogar, dos meus jogos. Mas assim, eu gosto muito do Inter, as pessoas gostam bastante. E eu tô gostando muito desse projeto também, é um projeto um pouco diferente. Mas, né, no meu coração de Magiqueiro, eu ainda gosto, sempre vou gostar, né? Foi o meu primeiro, sempre vai ter um carinho especial. Agora, o meu jogo favorito do geral, cara, essa é uma pergunta difícil. Eu vou ter que dizer que assim, no momento, eu gostei muito. O meu jogo favorito do ano passado, foi o Scythe, o My Little Scythe. Gostei muito. Do ano passado foi esse. O jogo que eu mais joguei na vida foi Pokémon TCG, então. Então é a minha menção honrosa. Tá certo. E falando um pouco sobre as ilustrações, que a gente conversava um pouquinho antes. Elas são feitas por você? Você tem alguma inspiração de quadrinista? Você faz o esboço? Tem alguém responsável por trás disso? Como é que funciona? Como eu trabalhava com ilustração antes,
Eu trabalhei com publicidade, depois abri uma agência de publicidade que acabou virando estúdio de ilustração. Então eu fazia revista em quadrinhos, né? O que acontece é que, assim, eventualmente eu tinha funcionário e tal, e eu tava desenhando cada vez menos. Então foi assim que eu comecei a fazer meu primeiro jogo. Falei, cara, eu tô pegando muita função administrativa, eu gosto de desenhar, eu vou começar a fazer um projeto pessoal. E aí eu falei, e como eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar à mão, eu gosto de pintar desse jeito, eu gosto de fazer isso desse jeito. Então, assim, o meu processo enquanto de trabalho é basicamente o processo que eu mais gosto de fazer. E acabou virando meu trabalho, no fim das contas, mas eu me divirto. Esse jogo específico, ele tá ainda sem design, ele tá só com alguns desenhos e tal, mas ele tá sem design gráfico mesmo. Mas sou eu que faço tudo, né? Eu faço o design gráfico, eu faço as mecânicas e eu faço a arte. Então eu acabo levando aí 6 meses, 1 ano no processo. Mas no fim das contas o jogo tem a minha cara e eu sou muito grato por isso. Show. Falando um pouquinho de planos de futuro agora. Primeiro, a gente já sabe que você tem esse projeto por vir, que é o Spring. Beleza. Tem algum outro projeto em andamento que você já tem uma ideia, tem aquela fagulha que ainda não te despertou, mesmo que seja no universo do Ars ou fora dele? Assim, eu não vou falar sobre expansões, as expansões também estão planejadas. Mas Dwarfs Primavera, ele sai agora em agosto. No ano que vem a gente vai ter o verão, né? O Dwarfs Verão. E depois disso a gente vai ter o Dwarfs World, que é uma campanha juntando todos os jogos num jogo só. Legal. Isso no Dwarfs. Tirando isso, eu tô trabalhando num jogo, em alguns jogos, mas em um especial que tá ficando bem legal, que é um jogo de mechas pilotados por gatos. Legal. Então é isso. Legal, cara. Por fim, pra gente finalizar, sobre o board game em si. Que dicas que você dá para pessoas que estão nesse mercado começando, o que elas precisam almejar, e para quem tem aquela boa ideia, só que não tem aquele receio de entrar nesse mercado? Qual que é a dica que você dá para essa galera? Vou falar o que pra mim é a dica de ouro e pra mim é o que mais funciona. Primeiro, fazer o jogo, testar com um monte de gente, levar em evento, etc. Isso é obrigação. Não adianta dar dica disso. Você tem que saber disso. É obrigação. Agora, a dica é: não mande o teu protótipo para as editoras que você não conhece. Você vai perder tempo, dinheiro, ninguém vai ver. Pior ainda, não mande o arquivo para a pessoa, esperando que a pessoa imprimir. Ela não vai imprimir. Conheça as pessoas. Vá nos eventos, converse, né? Faça amizade e tal. O editor que é teu amigo, ele vai olhar para o seu jogo com outros olhos. Assim. Ele vai dar aquele tempo, aquela atenção especial. Mesmo que ele não goste do seu jogo, ele vai falar para você onde melhorar, mesmo que ele não pegue o jogo. Então, assim, esse mercado é um mercado muito pequeno, no mundo inteiro. Então, você consegue conversar com as pessoas no mundo inteiro. Se você for e seja uma pessoa legal, né? Então, fazendo isso, assim, conhecendo as pessoas, apresentando o teu projeto e tal, você vai fazer amigos. Você vai se divertir, eventualmente você vai publicar alguma coisa. Então, essa é a minha dica, assim, tipo, seja legal, é isso. Basicamente. Queria que o Luiz respondesse de onde saiu o nome do Dwarfs. Ah, boa. Qual a origem desse nome? Fala aí pra gente. Tá, então, o Dwarfs tem um 7 no lugar do F. O que acontece? Poucas pessoas sabem disso. Mas o Dwarfs Outono, ele não era um jogo inicialmente, não era um jogo de anões. Ele era um jogo de máfia. Então, a primeira versão eu joguei com o Fernando, que tá ali, o negócio pela internet. E era um jogo de máfia e tal. Só que eu tinha me mudado pro Canadá e eu tava vivendo o meu primeiro outono e meu primeiro inverno pra chegar. Então, assim, eu estava cagando de medo do inverno, isso é fato. E assim, aí eu falei, cara, vou colocar isso no jogo, né? O medo terrível do inverno que se aproxima. E aí eu comecei a pensar que, assim, eu jogava muito Age of Mythology quando eu era mais novo. E eu jogava só de nórdico, sempre. E eu fazia uma parada que eu sempre fazia tropinhas de 7 anões pra ir minerar as coisas e tal. E aí eu falei, cara, vou usar isso, né? Vou usar os anões e tal. E aí a brincadeira de 7 anões no nome, né?
E aí foi uma piada inicialmente, eu acabei fazendo os desenhos e tal, porque eu fiz totalmente no hobby o outono, assim, eu não tinha interesse nenhum em lançar, assim, não negócio. E aí eu acabei conhecendo meu editor numa briga de bar, a gente ficou amigo e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu fiz um jogo. E ele trabalhava com jogo de celular, ele nem trabalhava com jogo de tabuleiro na época. Falou, traz aí. E aí a gente acabou lançando. E aí ficou, velho. Graças a Deus deu muito certo. Assim, o Dwarfs Outono hoje já vendeu mais de 30 mil cópias no mundo inteiro. A gente tá reimprimindo ele de novo, pela, sei lá, 40ª vez. E inclusive uma edição de 2 jogadores também dessa vez. Então são mais uns 10 mil cópias para serem vendidas esse ano. Então tá indo muito bem. Legal. É isso. Eu agradeço muito ao Luiz pelo espaço. Então acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, dê sua curtida aqui no YouTube. E a gente vai trazer mais novidades do board game em breve. Obrigado, Luiz. Bom evento. Obrigadão. A gente se fala nos próximos lançamentos. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Tchau. Valeu.